Boa noite a todos. Carminha vai trazer os projetos ainda? Vamos aguardar mais um pouquinho. Mas ela não está nem o número não, já pronto, os números do projeto? Hein? Não, traga só. Hein? Pega ali, Li, para ver se ela já fez. Oi? O quê? Não, o número, tem que ter o número do projeto. Não, de lá, mas aí o projeto de lei que entra na casa, o protocolo da casa, não no projeto de lá. Sendo que é o número de cá. Não, vem não. Qual é o número? Oi? Já está protocolado já? Faz por aqui mesmo. Faz sem encaminhamento mesmo. Ela não precisa fazer encaminhamento. Hein? Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, Nossa Senhora da Guia, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do regime interno da Casa, declaro aberto presente sessão. Grande expediente com duração de 1 hora e 30 minutos, verificando que existe quórum regimental para dar início aos nossos trabalhos. Convoco, já está aqui no seu canto, Elisângela para secretariar os trabalhos, substituindo o atual, porque teve que se deslocar até a cidade de Natal. Queria convocar a vereadora Marineide para secretariar os trabalhos. Solicito o secretário fazer a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com a presente, encaminhamos a esta Egrégia Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 009/2016, que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal número 1032, de 23 de dezembro de 2015, com vistas a regularizar a questão das atribuições ao cargo de convênio no concurso público 2016, conforme processo número 009449/2016 TCE, que fiscaliza a legalidade do certame para fins de regularização da legislação municipal no cargo indicado, a fim de ser analisado e aprovado por Vossa Excelência e seus pares. Certos de poder contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais membros dessa Casa Legislativa, solicitamos a apreciação da matéria em regime de urgência nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica do Município. Isaías de Medeiros Cabral, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente
e demais vereadores, com a presente encaminhamos a esta Egrégia Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 010/2016, que dispõe sobre a alteração para o projeto de lei do Plano Plurianual, PPA 2014-2017, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, como também aqueles programas de duração continuada. Essas alterações são necessárias em virtude da publicação da Resolução número 011/2016 do Tribunal de Contas do Estado, em que, observados os princípios, normas e convenções estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, destacando-se as NBCT, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, relativamente aos instrumentos do planejamento, o desdobramento dos códigos de receitas e despesas orçamentárias, assim como de fontes de recurso, devem obedecer à padronização estabelecida pelo Tribunal de Contas conforme anexo dessa resolução. Em decorrência disso, é necessário alterar os códigos das fontes orçamentárias a fim de adequá-las à resolução do TCE, o que significa alterar a legislação orçamentária conforme demonstra os anexos. Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência e dos demais membros, solicitamos a apreciação da matéria em regime de urgência nos termos do artigo 54 da Lei de Orgânica do Município. Isaías de Medeiros Cabral, prefeito municipal. Emenda modificativa número 003/2016. Modifique-se a destinação da despesa de R$ 15.000 para a construção da quadra poliesportiva do povoado Bulhões, conforme anexo, constante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Desporto e Lazer, no Programa de Expansão e Melhoria da Infraestrutura Esportiva e de Lazer, sendo a mesma empregada na recuperação das quadras poliesportivas ou em outras comunidades da zona rural do município de Acari, como comunidade Vaca Brava e Beira do Rio, implementando a reforma completa e cobertura, deixando-as em perfeito estado de utilização pelos moradores daquela comunidade. Justificativa. A presente emenda faz-se necessária, tendo em vista a adequação do orçamento, tendo em vista que a quadra poliesportiva do povoado Bulhões já se encontra construída, não mais necessitando da destinação da verba referida. Em compensação, as outras duas comunidades necessitam urgentemente de reforma e recuperação das quadras poliesportivas ali localizadas. A presente emenda está em consonância com o disposto no artigo 219, parágrafo único do regime interno da Câmara Municipal de Acari. Sala das Sessões, plenário vereador Antônio Ferreira da Costa, em 14 de junho de 2016, Leonardo Ferreira de Azevedo, presidente. Indicação número 005/2016. A vereadora signatária no uso de sua função e nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja enviada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo tome as necessárias providências através da Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos, no sentido de construir uma lombada na rua Cantídia Galvão, no bairro Ari de Pinho. Justificativa. O pleito ora formulado vem atender uma reivindicação dos moradores da referida rua, pois o constante tráfego de veículos com velocidade acima do permitido deixa seus moradores em alerta, privando-os do sossego de ficar em suas calçadas ou até mesmo seus filhos de brincarem em frente às suas residências. Enfim, solicito aos meus ilustres colegas a aprovação da presente indicação. Sala das Sessões, plenário vereador Antônio Ferreira da Costa, em 14 de novembro de 2016, Marineide Alves Dantas, vereadora. Os dois projetos de lei e a emenda serão baixados para a comissão competente para que possa dar parecer e de volta ao plenário. E Albervânia. E a indicação será incorporada na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Solicito da secretária se tem algum vereador inscrito para fazer uso da palavra. Senhor presidente, tem tempo. Se O vereador José Ari. O vereador José Ari terá 15 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, auditório aqui presente, mais uma vez uso essa tribuna para falar de assuntos que foram
notícias nos últimos dias na nossa cidade. E inicio parabenizando toda a equipe de botonistas, né, acarienses, que representaram o nosso estado em mais um campeonato de botão que foi realizado na cidade de Recife. Então, em especial, eu quero parabenizar o jovem Valdson, filho de Valdo e Adriana, pela conquista do bicampeonato na categoria infantil, categoria esta, que eu também tive a honra do meu menino ter sido sexto. Então, só ele ter participado já foi grandioso para mim, como também para toda a família. E, de forma honrosa e educada, ele também soube disputar um campeonato, mesmo não tendo conseguido êxito, mas, com certeza, valorizou muito a nossa cidade. Também queria comentar, senhor presidente, com relação à audiência pública. Eu acho que foi bastante proveitosa a audiência que foi provocada a pedido do próprio Ministério Público, e o nosso presidente realizou ela no dia 17, com relação à questão de tombo, onde, pelo que eu estou tomando de conhecimento, o promotor quer, de alguma forma, criar uma lei no nosso município para que proprietários possam conservar, no mínimo, as fachadas dos prédios, tanto públicos, que no caso seria da administração pública, como também de particulares. Então, ouvi atentamente as reivindicações de pessoas que realmente têm conhecimento de causa nessa questão, inclusive da superintendente do IFAM, que esteve presente também no nosso município, como também o ex-secretário Sargenito, que também foi um dos palestrantes. Então, está de parabéns toda a equipe que participou no último dia 17 dessa audiência pública. E hoje também queria comentar também, senhores vereadores, com relação ao hospital regional. Hoje eu tive uma conversa com a nossa diretora administrativa. Que conversa foi essa? Nos últimos dias, principalmente, rola por aqueles interiores daquela unidade que há uma possibilidade daquele hospital fechar. E, assim, preocupado com aquela situação, eu, como representante do povo acariense, e também posso até dizer do povo de nossa região, até porque o hospital é regional, eu procurei a diretora administrativa e ouvi dela, para ouvir dela, esses assuntos. E, graças a Deus, a notícia que eu obtive dela é que realmente é só comentários, mas que até ela colocou um áudio do coordenador dos hospitais, no caso da COU, onde ele mesmo nega todo esse zum que rola, principalmente na nossa cidade. Então, aqui eu quero deixar claro que, mesmo sendo opositor ao atual sistema que administra aquela unidade, eu estou aqui de braços abertos e de mão aberta para ajudar ao não fechamento daquela unidade, porque será um prejuízo enorme, tanto para Acari, como também para as cidades circunvizinhas, que daquele serviço possa ser utilizado. Então, quero aqui parabenizar a diretora Graça, a diretora administrativa, pelo seu esforço, e ela me confidenciou que anda em busca. Hoje, o principal calo daquela unidade é a questão dos médicos. Recentemente saiu a publicação da aposentadoria do Dr. Macedo, quer dizer, foram no mínimo 6 plantões a menos para que a gente possa administrar esse restante de novembro e o mês de dezembro. Mas ela conversou também recentemente com o doutor Sérgio, que irá se afastar da Prefeitura de Carnaúba dos Dantas e é funcionário do Estado e já deixou seu interesse de vir dar seus plantões naquela unidade. Então, de qualquer forma, diante do meu, já agradeço o administrador Sérgio Eduardo, o profissional e o servidor Sérgio Eduardo, se ele fizer isso pela nossa cidade e pela nossa região. Permite, senhor vereador. Colega, me permita uma parte? Permite. Vereador Bada tinha pedido primeiro. Fale, Bada.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, o futuro colega aqui, meu compadre Armando, para mim é uma honra estar o ano que vem junto a você nessa casa. Vereador, hoje eu estive em Coas Novas, em conversa com um vereador, não sei se procede, mas ele lá participou de uma reunião com o secretário de saúde do estado, uma secretária, não sei, e ele foi informado na reunião, ficou decidido. Também cheguei a Cari, não sei se procede. O hospital de Coas Novas vai receber melhorias, várias melhorias para o hospital de Coas Novas, e o de Acari ia ser doado à prefeitura. Ele que falou isso, aqui não sabemos dessas informações, mas já é um avanço receber melhorias, o de Coas Novas, porque abrange a região, talvez até melhore para a nossa cidade. Agora, tipo dessa doação, também não entendi se é doação do hospital ou é fechamento doando o prédio, fiquei sem saber se isso procede. Mas ele me garantiu que ouviu do secretário de saúde do estado. Porque, vereador, veja bem, porque toquei nesse assunto? Eu vejo a preocupação do hospital Valfredo Gurgel, onde todo o interior tem destino diariamente lá para dentro. Então, se o governo ele não tiver condições, ou ele não tiver bons olhos para os hospitais de interior, principalmente para a nossa região, para o de Currais Novos e o de Caicó, que são cidades polos, eu tenho certeza que ele dará ao usuário uma melhor condição de vida. Porque, principalmente na questão de trauma, hoje o Valfredo, ele acumula toda a demanda do Estado, onde não há condições de se manter daquela forma. Infelizmente, eu sei que é uma crise nacional da saúde, que vem passando todos os estados com relação à questão saúde, mas se não houver compromisso, tanto do governo federal, como do governo estadual, como também dos municípios, a situação cada vez mais vai piorar. Vereador, mais uma vez, só para complementar aqui, eu não entendo, não é só nesse governo, porque eu acho que a falha desse governo é que ele, para ser eleito, disse que não saía dos hospitais para gabinete enquanto os hospitais não funcionassem. Mas eu não já digo tanto dele, porque no de Rosalba era quase desse jeito, mas eu não entendo, que não entra na minha cabeça, porque não equipar esses hospitais do interior, porque evita um acidente aqui, levar uma Natal, às vezes o paciente morre no meio do caminho, morre em Santa Cruz. Por que não equipar? Porque não entendo por que um regional, Caicó, para toda a região fosse para Caicó, não superlotar os de Natal. E também não sei por que é isso que os da Paraíba funcionam. Se hoje um paciente quebrar uma perna, um braço, na cidade de Equador, os caminhos é melhor ir para Campina Grande, o hospital de trauma, porque chega lá, é resolvido. Aqui em Carnaúba do Janta, uma mulher quebrou uma perna e ficou dias lá no Valfredo. Doutor Sérgio, não foi nem doutor Sérgio, Boboca trouxe essa mulher e levou para Campina Grande, ela fez a cirurgia dentro de 2 dias. Então eu não entendo por que os de Campina Grande funcionam e o de Natal não. Não só, estou dizendo nesse governo de Robson, mas no de Rosalba era quase desse jeito também. Muito difícil, viu, vereador? Colega, Vereadora, permito. Colega, eu escutando atentamente aí o colega Bada dizer que escutou boatos a respeito do hospital, que no caso seria doado, que ia doar para o município, mas não é assim não, colega. Na verdade, seria municipalizar, e isso cabe ao gestor, querer ou não, porque na situação hoje que o hospital está, despesa de lá, não sei se a Ari sabe, mas mensal lá é mais de R$200 mil, entre folha de funcionários e as despesas lá do hospital. E, lamentavelmente, se esse hospital vir a fechar, colega, que eu acho que na situação que está, como boatos que você diz,
Como também eu já ouvi boatos que já estão até dizendo os funcionários que vão para Currais Novos, os funcionários vão para onde, querendo tirar alguns equipamentos. Boatos também que eu escutei ontem, que já tinha pessoas determinadas aí para Currais Novos, já tinha algumas coisas que vinham buscar para outros hospitais. Então, eu espero que seja só boatos, que realmente ele fique aberto, mas que fique funcionando, produzindo, e não dando despesa na situação que ele está. Porque um hospital sem internamento não é um hospital. Porque, na verdade, os funcionários, o médico só tem médico 2 vezes, às vezes só tem 1 vez por semana. E quando o pessoal precisa do médico do hospital, vai para o hospital, o médico só aplica uma medicação de urgência, manda o paciente ir para o PSF procurar um médico. Quer dizer, eu acho que já começa errado por aí. Porque a partir do momento, se tem um médico no hospital, ele não pode negar a passar uma medicação para o paciente. Porque o paciente está doente naquela hora. Então, quer dizer, aplica a medicação de urgência, vai fazer outra consulta no PSF. Isso aí está totalmente errado. Eu acho que se vai permanecer, Deus queira que permaneça, que seja só boatos, que haja uma parceria entre o governo do estado e município para para os médicos que têm, eles dar conta da demanda da nossa cidade, que está precisando muito, muito mesmo. Vereadora, complementando, senhor presidente, aqui um assunto vai puxando o outro, mas esse equipamento não já foi embora de Acari, mas não já foi embora, não na gestão, na passada, graças ao vereador Rodrigues, e custou também a cabeça de lá do diretor Zé Humberto, porque vieram para buscar o equipamento e o vereador Rodrigues tomou a frente e não deixou levar esse equipamento, e logo em seguida veio a demissão do diretor Zé Humberto, mas era para levar o equipamento. Devemos a 2 pessoas, Zé Humberto e o vereador Rodrigues, que tomou a frente e não deixou esse equipamento já ir embora na gestão, eu digo, passada de Rosalba. Não, retomando o assunto, Marney, com relação, quando você fala, questão de às vezes um profissional, um médico, às vezes nem passar médico, só passar a medicação da urgência ou emergência, realmente, assim, o hospital em si, ele não é obrigado a fazer ambulatório. Eu trabalho lá há 20 anos, fazia, mas eu estou dizendo, mas não é obrigação. Viu? Faz que hoje mesmo a doutora Fátima atendeu, fez ambulatório, ontem a doutora Graça atendeu, segunda-feira, hoje é terça, ontem a doutora Graça atendeu, fez ambulatório, agora que não é função de hospital fazer ambulatório. A função de ambulatório é dos PSF. Agora sim, fica essa preocupação também, por quê? Por exemplo, vamos supor que aconteça o pior, o hospital feche. Aí o município vai ter que arcar com urgência e emergência. No outro dia. Está entendendo? Então, isso é uma despesa, ele passa a ser obrigado a fazer. Está entendendo? Hoje, quer dizer, o município de Acari há 20 anos, ele não faz urgência e emergência devido à questão do hospital tá em aberto. Na hora que fechar, o gestor vai ser nas mãos do prefeito Isaías, se vai ser no próximo, mas na hora que fechar, o município tem uma obrigação de fazer, como Carnaúl dos Janta faz, como nas outras cidades, Cruzeta, está entendendo? Médico plantonista. Então, esses assuntos, senhor presidente, e torcemos nós que não feche, que o governador, de qualquer forma, olhe melhor pelos hospitais regionais, e em especial também o Hospital Regional de Acari. Vereador Ari, me permita, por favor, senhor presidente, ainda tem algum tempo? Tem tempo suficiente. Não, eu, escutando aqui atentamente seu relato, quero apenas fazer menção aqui a alguns pontos. Parabenizar também os meninos lá do futebol de mesa e parabenizar principalmente aquela pessoa que se doa inteiramente nesse projeto, que eu acho que hoje é parte da vida carnal dele, que é o professor Almir, que independente de qualquer coisa, ou mesmo passando por situações, às vezes de dificuldade, mas vem levando com todo amor e com todo prazer esse projeto à frente e trazendo alegria para a nossa cidade. Em relação ao tombo, quero aqui admitir o meu erro e a minha falha de não estar presente na audiência, pois era um assunto de extrema
importância e eu não poderia faltar a ela. Mas, infelizmente, tenho que cuidar agora da minha vida particular, fora da Câmara, e o tempo não deu para mim conciliar as duas coisas. Mas é uma preocupação importante. Por quê? Vendo do ponto de vista histórico, é muito ruim quando você destrói uma coisa que está ali há 100, há 100 e poucos anos, há 70, e vai dar a ele outra história. Você destruiu a primeira e vai dar ali outra história. Mas também fica uma preocupação, por exemplo, em casas onde as pessoas não têm condições de manter sua fachada, né? Também é uma preocupação que em outro momento deve ser levado, como temos aqui uma casa vizinho ali a João Filho, que já está quase caindo e vai ter que ser feita alguma coisa, né? Eu não sei quem são os proprietários. Então, é um assunto importante. E em relação à saúde e ao nosso estado, Bada, existe aí uma coisa que pode conter a resposta do que você no momento não tem, que é porque na Paraíba funciona e no Rio Grande do Norte não funciona. Na Paraíba funciona porque sempre funcionou, ou quem teve à frente do executivo na Paraíba teve um negócio chamado pulso firme e ordem de gestão. Isso não caiu hoje nas mãos de Robson e ele é o único culpado? Não. Isso, infelizmente, é uma coisa que vem de muito tempo, de outros mandatos. E veio as coisas diminuindo, e infelizmente terminou a batata quente, ou o pior, terminou nas mãos dele. E a Paraíba sempre teve uma responsabilidade, ou pelo menos sempre tentou ter. É tanto que o que a gente pode observar, principalmente na malha asfáltica, a Paraíba ela é mais eficiente. Então, se você for analisar as despesas do Executivo, as despesas do Judiciário e do Legislativo da Paraíba, há uma diferença muito grande do nosso. Então, há aí uma falta de gestão hereditária, uma coisa que já vem acontecendo há vários anos. Se o Hospital de Currais Novos for reabastecido de suas faltas, for saciado de médico, ele for colocado em pleno funcionamento a ponto de nos atender, é excelente. Porque hoje o que a gente vê é o quê? Se precisar de urgência e depender do Hospital Regional de Acari, muitas vezes, infelizmente, não tem médico. Não por culpa do gestor do hospital, porque ele está fazendo a parte dele, eles estão fazendo e queriam e querem que aquilo continue aberto e funcionando. Mas se precisar, não tem. Se precisar em Currais Novos, não tem. E muitas vezes, chegando em Natal, não vai encontrar também um atendimento. Dependendo do seu grau, dependendo do que você esteja necessitando naquele momento. Porque se a gente liga a televisão no noticiário local, a gente vê que os próprios hospitais, ou alguns deles, estão fechando serviços indispensáveis na capital para cobrir outros no Valfredo, que também já há um déficit muito grande. Então isso, nem a capital do estado está tendo hoje condições de você sair de Acari, ou de Currais Novos, ou de qualquer canto, e dizer, não, eu vou para o Valfredo, lá é super lotado, mas eu vou ser atendido. Infelizmente, a situação que acontece é hoje. E vendo uma entrevista do presidente do Tribunal de Justiça, né, que me foge agora o nome, eu vi... Cláudio Santos. Que o cara, eu tive um orgulho muito grande em ser conterrâneo, ser seridoense como ele é. Porque ele disponibilizou, ou há a vontade dele disponibilizar, se eu não me engano, 100 milhões de reais. Agora ele quer que esses 100 milhões de reais seja gasto no que ele acha que deve ser gasto. Ele não quer fazer a doação desses 100 milhões e deixar para o Estado ter a responsabilidade, indicar onde vai botar. Ele já quer mandar o dinheiro e ir dizendo aonde vai ser investido. Carimbado. Por quê?
Porque o rombo que se encontra hoje no Estado, 100 milhões é nada. 100 milhões é nada, é 10 mil. Destinou 500 milhões, né, para a construção de presídios, né? 100 milhões é nada. Então, essa, infelizmente, é a nossa situação. E hoje eu escutei em um noticiário que o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade financeira. Quer dizer, o Rio Grande do Sul que não enfrenta uma seca. O Rio Grande do Sul que não sabe o que é 6 meses de seca. Imagine o nosso Rio Grande do Norte, que enfrenta 5 anos de uma estiagem severa, como não está a situação dele. Mas tenho a certeza e a convicção que as pessoas de bem, que as pessoas que estão no domínio do poder, tanto no Estado como no Brasil, embora que no Brasil eu vejo que não tem muita coisa para ser feita, porque se você liga a um jornal nacional, só passa coisa ruim, e tudo terminando nas costelas do pobre, porque infelizmente quem paga a conta no final somos nós, os pobres, mas eu espero que Deus ilumine a cabeça de quem de direito e que eles possam dar essa contribuição. Falo a respeito também do meu estado, do Rio Grande do Norte, que é aqui onde convivo e é aqui onde eu quero que as coisas andem bem. Desejo sorte ao nosso governador, ao nosso prefeito, aos nossos deputados, para que saibam como conduzir esse processo muito difícil que o nosso Brasil e que os nossos estados se encontram nesse momento. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância. Vereador Ari, muito obrigado. Não, eu estou encerrando já. E para encerrar, senhores vereadores, eu que também quero aqui destacar nessa noite que o nosso prefeito, nessa ida a Brasília recentemente, ele buscou também diante dos deputados federais, como também os nossos estaduais, onde estão destinando emendas para o ano 2017. Então, de antemão, torço para que essas emendas cheguem e quem vai ganhar com isso, com certeza, é a nossa população. Quero também parabenizar, Rodrigo, pelo enriquecimento da matéria de um assunto com relação principalmente à questão saúde. Suas palavras foram verdadeiras e emotivas. E, senhor presidente, peço também desculpa pelo o tempo que tenho certeza que ultrapassou. Uma boa noite a todos. O que mais? Eu vou me inscrever porque não deu para eu perguntar lá ao novo vereador Ari, vamos ficar daqui. Terá também 15 minutos. Eu não quero 15 não, 14, 13, para mim tudo dá certo. Não, senhor presidente, a primeira questão que o vereador Ari discutiu, levou à tribuna, e é um assunto que me deixa alegre e triste ao mesmo tempo. Porque para esses campeões sair de Acari, infelizmente tem que passar a cuia, pedindo a um, a outro, ajuda para poder viajar. Eu acho que o poder executivo e legislativo, a gente tem que se juntar e ver uma maneira de ajudar esse jovem. Cada jovem desse que está se destacando, jogando, não joga menos na droga, em Acari. E toda vida que tem um jovem que se destaca em Acari, no esporte, a gente vê que o esforço é pedindo para poder chegar onde eles estão. Na época de política a gente não pode, que é proibido. Mas quando passa, chega, a gente tem que ajudar. Eu acho que o judiciário também tem lá os processos que faz os acordos, a pessoa paga para aquele dinheiro que é doado para secretarias sociais, quer dizer, eu acho que o promotor era para ver isso aí Mas também. foi doado ano passado, Eu foi sei, comprado ele um era monte de pra ver. material. Ele era para ver isso aí também, pegar o calendário, porque tem o calendário dos campeonatos. Tem os campeonatos. Aqui, a justiça vai bancar as passagens de todo mundo com esse dinheiro que está aqui. Não só é prestar conta. Quer dizer, o que eu fico triste é isso aí. É que toda a vida que vai viajar, tem que passar pedindo. O outro assunto, nobre vereador Ari, essa questão de estombamento é complicado.
é complicado. Vou lhe explicar por quê. Essa rua mesmo aqui, teve um exemplo. Como é que ia funcionar a loja de Altair e a de Maurício? Daquele tamanho, um casarão com a frente antiga. Sem poder mexer numa porta. Está entendendo? Isso é complicadíssimo. Criar uma lei desse jeito. Isso dá certo em Olinda, que o centro é todo tombado, aquele negócio, e já é um centro comercial. Mas para Acari é complicado. Eu vou comprar minha casa, numa rua, para fazer um prédio comercial, não vou poder. A porta tem 70 de largura. Como é que um comércio vai funcionar? Se ela tem que ter 1 metro para deficientes. É complicado. Mas vamos discutir e ver que chega um acordo. Agora, eu acho difícil. Nesses 4 anos, conseguir esse acordo. Vereador Zuil, me permita aqui, por favor, rápido. Em relação à ajuda que é disponibilizada para esses jovens realizar seu esporte e praticarem, realmente é uma ajuda pouca. Realmente é uma ajuda pouca. Fiquei sabendo que eles foram agradecer à prefeitura pelo gesto, e eu até perguntei, a prefeitura contribuiu? Sim, ela contribuiu. Eu não vou aqui falar valor, mas foi um valor bom, um valor significativo. Agora, é claro, para uma despesa dessa magnitude, se tivéssemos condições de ser um valor bem maior, de unir aqui as forças, de unir os poderes e conseguir fazer bem maior, era bom que a gente fizesse não só no futebol de mesa, mas se fizéssemos também em todas as modalidades esportivas que tem no nosso município, que todas elas também têm a sua particularidade e sua carência, necessidade de recurso, seja ela em qualquer setor que for. A prefeitura, dentro das suas possibilidades, que o gestor, o que ele pode disponibilizar para cada um, ele vem fazendo. Agora, realmente, às vezes, a gente vê se gasta o dinheiro com alguma coisa, com outra coisa que não tem tanta necessidade, e num momento como esse aí, que é levar o jovem para o caminho correto, a gente vê que ainda há pouco. E esse, em relação novamente aqui ao tombo, realmente é muito complicado. Por quê? A igreja de Nossa Senhora da Guia agora. E aí? Com essa lei, como é que fica? Não tinha feito, ou tinha feito? Ela não já é tombada? Não. É não? Não é pelo IFAM não, pelo IFAM é só do Rosário. Rosário e museu. E eu vou discordar do senhor, vereador, só numa coisa. Olinda tem a história dela. Areia na Paraíba tem. Taperoá tem. Acari também tem. Acari também tem a história dela. O significado de todas essas casas serem coladas umas nas outras, isso tem um significado. A arquitetura, como ela é feita, isso mostra o tempo e quem fez e por que fez. Agora, eu me junto a você no seguinte: vai ser muito complicado conseguir convencer alguém que compre uma casa a não mexer nela. Alguém que compre um prédio que vai ser tombado, sim ou não, a não mexer nela. Eu frequento muito a areia, gosto de areia, me identifico muito com ela. Lá eu vejo que as fachadas são todas ainda conservadas. Apenas dentro, em alguns cômodos, é que fizeram algum tipo de modificação. Mas realmente, vereador Zuil, é muito complicado. E vamos torcer para que os novos legisladores que virão, né, e vocês que vão continuar, que tenham aí a sensibilidade de opinar pelo correto. Mais uma vez, muito obrigado. Vereador, eu ia tocar num ponto, que até o colega Rodrigues, quando vocês dizem é complicado mesmo, porque é o seguinte: se você tem uma casa que é tombada, você não pode mexer na frente. Que benefício o dono daquela casa tem em aceitar
ela ser tombada. Eu, em minha visão, o maior prédio comercial de Acari, vamos supor assim que eu acho, se não é o melhor, mas está entre os melhores, esse prédio de Dona Almira. Que vocês sabem, na esquina de frente com a HS. Preste atenção, se esse prédio for tombado, quanto o dono perde em patrimônio? Porque se hoje um local daquele de esquina, um prédio daquele, ele tem alto valor, o cara fazer terceiro, quarto, quinto andar, no centro da cidade, o melhor ponto da cidade. Se ele for tombado, esse dono, ele perdeu o patrimônio dele, porque ele não vai ter mais aquele valor que alguém queria para o futuro para fazer um prédio de segundo, terceiro andar. Então, o que eu acho que é complicado é isso, é o dono aceitar que benfeitoria vem para ele e não mexer na frente da casa dele se não tem retorno nenhum para ele. Por isso que eu digo, o que eu acho complicado. Obrigado, vereador. Outro assunto que eu tive, que essa área aí era até mais do nobre vereador Ari, que foi secretário há pouco tempo, a questão dos agricultores. O seguro safra, que era para ter saído a primeira parcela em agosto, de R$180, não saiu um centavo. Aí eu não sei se a culpa é do governo do estado ou de quem é, que é os três juntos, né, o safra. A parcela e o município. E o agricultor já pagou os R$18 dele, eu acho que é 18, né? Quer dizer, o agricultor já pagou e não recebeu. Fica aqui o grito, não do agricultor, mas de quem está andando na zona rural, e estou ouvindo muito os agricultores reclamando. A gente paga para ter direito, nem isso está tendo sido respeitado. Aí ficam usando crise. Crise o quê? Uma parcela de R$180. São 5 parcelas. A última tinha que ser agora em dezembro. Nem a primeira em agosto. Muito obrigado, senhor presidente. Como ninguém mais, não tem ninguém inscrito, apenas registrar a presença aqui também mais uma vez de nossos visitantes. Nosso amigo Chaga Silva, blogueiro, Gugu, vereador eleito Armando, a Marildo, né, funcionário público municipal, e Jarice, obrigado a vocês todos pela presença. Como não existe nenhuma matéria na ordem do dia para ser discutida e votada, passaremos agora para as explicações pessoais. Antes de qualquer vereador usar a palavra, eu queria ler aqui um convite, que tem um convite de mais uma audiência pública, né? A mesa diretora da Câmara Municipal de Acari tem a honra de convidar a Vossa Excelência e demais integrantes dessa entidade para participar de uma audiência pública que acontecerá no próximo dia 24 de novembro, quinta-feira, às 8h30, no plenário desta casa. Temas: ações do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo do segundo quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de agosto de 2016. A expositora será a secretária, mais uma vez, Virgínia Lélia Cunha Galvão, gestora do SUS no nosso município. Está feito o convite, mais uma vez, para a audiência pública da saúde do nosso município, onde a gestora vem falar dos recursos do SUS no nosso município. Agora está aberto aí, um vereador queira fazer uso da palavra nas explicações pessoais. Nenhum vereador vai usar da palavra? Nenhum vereador, assim passaremos para as considerações finais da presidência. Dizer que mesmo sendo uma sessão sem nenhuma matéria ser, mas trouxe bons debates, os vereadores, nessa noite de hoje. Dizer que eu concordo com vocês em relação à audiência pública sobre o tombamento do patrimônio artístico, cultural e paisagístico do nosso município, é uma coisa muito complexa. Como a gente fizemos o convite para vir para esse debate aqui na nossa cidade, fizemos o convite à Fundação Zé Augusto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o INFAM, e veio só, na verdade, o INFAM, veio a Superintendência Estadual do INFAM, mas quando ela usa da palavra, a gente começa a ver que é uma coisa muito complexa, mas não é da forma que nós pensamos.
Muitas vezes, como ela própria disse, o INFAM tem corpo técnico para transformar, como o Zuil falou, ali em Altair, uma loja daquela, sem mudar a sua fachada e tornar ela totalmente ambientável e ser um atrativo aquela fachada. Foi muito interessante as colocações dela, mas não é fácil de forma nenhuma. Como ela disse, como eu tive na Universidade também Federal do Rio Grande do Norte, lá no setor de arquitetura, quando a palestrante que vinha também para cá, e de última hora ela não pôde vir mais, ela disse, olha, nesse Brasil, a coisa mais difícil é você fazer tombamento. Por quê? Qual é o incentivo que o governo federal, estadual e municipal dá? Muitas vezes o que acontece é apenas uma inserção do IPTU, mas não existe mais nada além do que isso. Em cidades interiores pequenas, o IPTU são baixos. Qual vai ser o incentivo que os governos vai dar para manter a história da sua cidade? Aí o que acontece? É muito complexa. Nessa audiência vai ser formada uma comissão, foi discutido várias pessoas, representantes do Poder Executivo, de algumas secretarias, Secretaria de Desenvolvimento, Educação, Obras, representando o gabinete do prefeito. Aí, representante da igreja, representante dos professores, um representante desta casa, um representante dos alunos que estão se formando em História, inclusive a audiência foi muito bem participada, ela ficou ficou impressionada, porque acostumada a participar dessa audiência e dar 3, 4 pessoas, as pessoas entrarem mudo e sair calado. Diferente, tinha vários professores de História aqui, todo imbuído, alunos também, imbuídos nessa discussão, de formar e chegar, na verdade, um denominador comum, o que será melhor para o nosso Acari. Mas a gente vem para uma audiência dessa, eu achava que pronto, o município ou a paróquia não podia nem tocar nas paredes dessas edificações. Pode sim. O município quiser pintar, o museu, ele solicita a parte, qual o material que vai ser usado lá, a UINFAM vai dizer que isso é a contrapartida do município. Tem um prédio tombado e mantido muitas coisas pelo INFAM. A contrapartida do município é fazer essa parte. Da mesma coisa a paróquia. A paróquia não pode esperar que cada dia caia uma telha, quebre lá em cima, apareça um cupim numa madeira dessa. A paróquia tem todo o direito e a contrapartida da paróquia dessas pequenas manutenções, para não deixar fazer umas grandes manutenções. Isso eu fiquei sabendo, que eu não sabia, como ela disse, não é qualquer tinta que pode pintar uma parede dessa da igreja de Rosário. Por quê? Porque tem que ser pintada à base de cal, porque essas paredes elas precisam ter respiração. Se botar uma tinta dessa acrílico, vai fechar e vai estourar através de salito, porque foram feitos de barros. Quer dizer, quando tem uma pessoa técnica aqui, a gente vai vendo e vai ouvindo e vai aprendendo. Mas, eu concordo com todos vocês, que é uma discussão muito complexa dessa questão do tombamento, porque nem todos nós estamos educados a chegar a doar seu patrimônio para o INFAM. Mas aí foi interessante, teve pessoas que participou e perguntaram, mas foi bem participativo, e também tem representante de usuários, né, também nesta comissão. Dizer que a gente fica feliz, né, como quando vocês falarem Almi do Botão, como é mais conhecida, esse trabalho que ele vem fazendo na nossa cidade, de educar os nossos jovens a disputar uma modalidade de esporte, e hoje é referência a nível de Brasil, né? Nós somos referência no Botão a nível de Brasil. Em relação à saúde, como foi tocado, eu acho que é uma coisa muito grave, né? A saúde, o que está acontecendo no país, especialmente no nosso Rio Grande do Norte, onde nós sentimos maior. Mas em relação aos hospitais, o que eu vejo muitos técnicos falar, o Rio Grande do Norte, para o tamanho do estado, tem 23 hospitais. O Ceará, que é 3, 4 vezes maior do que o Rio Grande do Norte, tem apenas 6 hospitais estaduais, regionais. Aí todos funcionam. O Rio Grande do Norte tem 23 e não funciona nenhum. Por quê? Aquilo que os vereadores falaram. As administrações anteriores, não, quero fazer um hospital lá na minha região, quero fazer outro na minha região, outra região, e o Estado, na verdade, não tem condições, na verdade, de bancar. Nossa sorte hoje, se federalizar Currais Novos, que existe o projeto, né, de federalizar, aí era mais um hospital que nós íamos ter na nossa região, para dar mais qualidade de vida ao nosso povo na questão da saúde pública. E não havendo mais nada a tratar, encerra a apresentação, convocando a todos para a próxima reunião.
no dia 29/11, no horário regimental. Pedindo a senhora que nos ilumine até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos presentes e mais uma vez reafirmo o convite da Audiência Pública da Saúde, quinta-feira às 9 horas, às 8h30 da manhã, aqui nesta casa. Obrigado a todos os presentes.